Como é bom a igreja reunida, como é bom estarmos reunidos e podermos cantar louvores ao nosso Deus. E isso fica melhor ainda quando você canta louvor e adora ao Senhor com a sua alma, não apenas com os seus lábios, com a sua voz, mas também com o seu coração, um louvor santo e agradável ao nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos, esteja sobre todos nós. Mais uma vez nós temos o privilégio de pararmos para refletir na palavra do Senhor, esse momento tão importante do culto, o mais importante para as nossas almas, para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e eu farei a leitura dos versículos 9 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 18. Nós vamos refletir hoje sobre a oração, a importância da oração e como Deus ele nos abençoa por meio da oração, tendo como base a oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Acompanhem mesmo assentados, mas com reverência a palavra do Senhor, que nos diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe saía ou não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Deus seja louvado pela sua maravilhosa palavra, leitura e também na exposição da sua palavra. O livro de 1 e 2 Samuel são livros belíssimos. Poderia falar aqui vários adjetivos. São livros que, quando você lê e se entrega a essa leitura, você enche a sua alma, o seu coração, de uma alegria inexplicável, indizível, como diz o apóstolo Pedro. São histórias ricas e que fortalecem a nossa comunhão e a nossa fé com o Senhor. Por isso o crente não pode desprezar textos tão preciosos como estes, da palavra do Senhor, e aproveitar, mergulhar na leitura de textos assim e procurar entender e aplicar na sua vida os seus ensinamentos. O texto de Samuel, 1 e 2 Samuel, ele tem uma característica particular e interessante, porque esses dois livros, o autor, Samuel, ele trata aqui de um período de transição na história do povo de Israel. Vocês sabem que
nesse momento aqui, os israelitas ainda viviam sob o período dos juízes. Os juízes eram aquelas autoridades responsáveis por resolver o conflito das pessoas. Ainda hoje é assim, né? O papel do juiz é esse. É levado ao tribunal, é levado diante do juiz questões, litígios, para que sejam resolvidos. Não mudou, mas o povo de Israel vivia sob esse regime de governo, de autoridade, o período dos juízes. Mas Samuel, ele chega no final desse período. Então, ele participa e Deus o usa para fazer essa transição para o novo modelo de governo que Israel vai viver. Que ele passa então do período dos juízes para o período da monarquia. Deus reinando através dos reis. Por isso nós podemos entender que é uma monarquia teocrática. E você se lembra muito bem quem foi o primeiro rei escolhido, claro, acima de tudo por Deus, não é? Que foi Saul, o escolhido por Deus. E o livro de Samuel, ele retrata esse contexto que é importante a gente entender para saber e compreender os seus escritos aqui, a sua narrativa aqui, não é? E aí ele começa mostrando para nós essa família tão importante. E no centro dessa família há uma mais importante ainda para a história, para o plano de Deus da redenção do seu povo, não apenas do Israel histórico ali, mas da sua vida e da minha vida hoje. Deus vai usar a vida de uma pessoa aqui que faz parte dessa família que é apresentada. Você pode perceber que na sua Bíblia, o livro de 1 Samuel começa fazendo essa apresentação da família de Eucana. Eucana, suas 2 mulheres e seus filhos aqui. E ele traz esse contexto, numa prática, num costume religioso comum de Israel, mostrando que a cada ano os judeus saíam das suas cidades e eu expliquei isso domingo passado, né? Eles se dirigiam até Siló, a cidade de Siló. Até então, a arca estava em Siló, a arca da aliança, a arca da presença de Deus, que significava a presença de Deus. O povo sentia necessidade de adorar a Deus, como você veio aqui à casa de Deus, à igreja, adorar o Senhor. O povo de Israel, naquela época, se reunia uma vez por ano, e no contexto aqui, em Siló, porque a arca da aliança estava lá, para prestar sua adoração, fazer ali os seus sacrifícios, ter esse momento de comunhão com o Senhor. E Eucana é apresentado logo no comecinho desse livro com a sua família se dirigindo para Siló, uma cena típica, uma peregrinação anual do povo judeu para fazer a adoração, prestar o seu sacrifício ao Senhor. E o texto se desenvolve ainda mais e vai nos apresentar detalhes dessa família, como vocês já conhecem, não é? Eucana, 2 mulheres, o pecado da bigamia, não tem paz na família, não tem paz no lar, uma esposa perseguindo a outra sendo estéril, não podendo gerar filhos, e a outra que tinha bastante filhos se aproveitava maldosamente dessa condição para humilhar a esposa amada de Eucana. Então a gente consegue perceber todo este contexto da situação, mas você vai observando no texto que ele vai chamando a sua atenção para um ponto específico. Ele não quer tratar da vida do marido de Eucana, não tem a maior importância no texto Eucana, também Penina não tem, nem tampouco os filhos de Penina, os filhos de Eucana, mas o texto vai chamar a sua atenção para essa mulher, Ana. E mais ainda, vai chamar a nossa atenção para a maneira como ela reage diante dessa perseguição, diante dessa amargura, diante dessa angústia que ela sofre. Ana, diante dessa situação, como ela reage? E aí vem o ponto principal, com oração, a oração de Ana. Qual foi a reação de Ana diante da perseguição de Penina? Qual foi a reação de Ana
diante ou ao se ver com um coração angustiado, como ela mesma revela isso e confessa para Eli, o que ela fez? Que solução ela buscou? Ou que ela buscou para ter a solução? É o que nós devemos fazer também. E esse é o ponto que nos une aqui a Ana. Quando você está angustiada, quando a sua alma está atribulada, quando o seu coração está partido, quando você está sofrendo uma perseguição, o que o crente faz? O que o crente deve fazer? Orar. Recorrer a Deus em oração. E foi isso que essa mulher fez. E digo para você, Deus usou a oração dessa mulher. Ele usou de maneira extraordinária. Deus usou a oração de Ana para mudar uma nação. Deus usou a oração de Ana para mudar a história da nação de Israel, do povo de Israel. Pastor, o que Deus mudou no povo de Israel? Ana clama a Deus, ora ao Senhor. Coloca a sua angústia, o seu desejo por filho diante do Senhor. Porque ela confia no Senhor. E aí a gente precisa lembrar o contexto de Israel aqui, que não está vivendo moralmente correto diante do Senhor, religiosamente o povo, os sacerdotes, os juízes. Eli, é interessante isso aqui também. Eli e seus 2 filhos. Aqui nós temos o sacerdócio e o juiz, ou juízes, concentrado numa só família. Eli era o sacerdote e também era juiz. E os seus 2 filhos também exerciam o sacerdócio. E Eli, muito provavelmente aqui, exercia, nesse momento, o papel de juiz mesmo. Porque os seus 2 filhos estavam mais atuantes no tabernáculo, no templo do Senhor. Inclusive, recebendo ali as ofertas, os animais para o sacrifício. Mas tanto a lei, tanto o direito, tanto os juízes, quanto a religião, quanto o sacerdote, estavam corrompidos, mergulhados na corrupção moral e espiritual. E Deus vai usar, então, a oração dessa mulher piedosa para fazer mudanças no meio do povo de Israel, na vida dessa nação, deste povo. E a primeira mudança começaria então através da oração de Ana, que, como resposta à oração de Ana, Deus começaria freando a corrupção moral, o desvio espiritual desse povo, eliminando o sacerdote, Eli e os seus filhos. Eliminando o sacerdote, o juiz e os sacerdotes responsáveis pela vida espiritual do povo, porque eles estavam mergulhados em corrupção. E por que nós podemos entender que Deus está fazendo isso através da oração de Ana? É só você lembrar, é só você pensar no objetivo da oração de Ana, no foco da oração de Ana. Ana foi orar ao Senhor porque ela era estéril e ela clamou ao Senhor por um filho. E ela fez um voto ao Senhor e disse: se o Senhor me der um filho, eu prometo, eu faço um voto que irei consagrar, entregar o meu filho para ser consagrado ao Senhor. E é justamente esse filho de Ana, resposta da sua oração, que Deus vai usar Samuel para substituir o sacerdote Eli, para substituir o juiz Eli. Mais à frente você vai lendo a história desenvolvida por Samuel e está previsto que os filisteus, inimigos de Israel, vêm contra eles em batalha e os leva à ruína e leva embora a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, o Deus desse povo, e esse povo fica arrasado, destruído. E quando a notícia chega, é trazida por um dos que sobrevivem àquela guerra, àquela batalha, e ele recebe a notícia. Vocês sabem o que aconteceu já. Quando ele recebe a notícia que os seus 2 filhos que estavam envolvidos na guerra foram eliminados, foram mortos,
E agora ele recebe a notícia de que também a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Ele tem um mal súbito, talvez um infarto. E o texto diz que ele sentado naquela cadeira, veja a posição de um juiz, muito provavelmente aqui, sentado ali à porta do tabernáculo para receber a demanda do povo, era assim que funcionava. E ele ali recebe essa notícia. E o texto diz que ele cai, como que de costas, sentado na cadeira, e ali é o seu fim. Resposta da oração dessa mulher. Logo mais adiante, Samuel assume então o lugar de Eli, assume o lugar dos seus filhos de sacerdote também. Deus então, irmãos, usa a oração de uma mulher para fazer grandes mudanças, para fazer grandes coisas. Mas não foi só isso, meus queridos irmãos. Olha como é importante aqui a oração. Olha como é importante a oração para a minha vida e para a sua vida também. Olha como é importante esse meio de graça. Deus não apenas usou a oração de Ana para fazer grandes mudanças no meio de uma nação, mas Deus usou a oração de Ana também para a nossa própria salvação. Deus, quando responde a oração de Ana e dá a ela um filho, a resposta de Deus foi a vida, o nascimento de Samuel. Deus vai usar Samuel para escolher aquele que Deus já havia escolhido no seu coração, mais à frente na história, agora para substituir Saul, porque Saul foi reprovado diante de Deus. E quem é o escolhido? Dos filhos de Jessé. E é interessante porque Samuel se deixou enganar pelo seu próprio coração e é trazido um por um dos filhos de Jessé. E é trazido, quem sabe, aquele mais velho, robusto, bonito, de aparência. E quando Samuel olha, ele como que no seu coração, não tem dúvida nenhuma que é esse o escolhido do Senhor. E Deus fala, não. E vem o segundo, e vem o terceiro, e cadê, Senhor, o teu escolhido para substituir o rei Saul? Deus diz, ele está lá no campo, cuidando das ovelhas, manda chamar ele. E quem é este? Davi. Davi, aquele que cuidava de ovelhas, pastoreava ovelhas. E por que Davi aqui é importante? Porque eu estou dizendo para você que Deus usa a oração de Ana para a nossa própria salvação. Porque quando Deus envia Samuel, que é a resposta da oração, envia agora para ungir a Davi como rei de Israel, e mais à frente você vai conhecer a promessa de Deus, que ele vai dizer que da descendência de Davi virá aquele que se assentará no seu trono e reinará para sempre. Quem é este? Senão Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha onde vai a resposta da oração de Deus dessa mulher piedosa, Ana. Tudo isso eu quero dizer para você entender e não duvidar da importância da sua oração entregue ao Senhor. E eu vou falar para vocês de alguns critérios da oração que Deus atende e que Deus responde, para que você possa entender isso. E aí eu quero trazer como tema para a nossa reflexão aqui, depois dessa introdução, dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus pode usar a sua oração para fazer grandes coisas. Entenda isso. Deus pode usar a sua oração para fazer grandes coisas, a semelhança do que ele fez com a oração de Ana. Não duvide disso. Eu quero dar aqui alguns exemplos, algumas possibilidades. E que você tem feito isso na prática. Mas para que você continue a fazer, a ser estimulado a continuar a orar, entendendo que Deus pode usar a tua oração para fazer grandes coisas, a semelhança do que ele fez com a sua serva piedosa Ana. Por exemplo, Deus pode usar a tua oração para diminuir a corrupção do nosso país, principalmente no meio político. Você viu que, você que estava aqui pela manhã, que nós fizemos um breve período de orações, ou um período de oração, intercedendo a Deus, suplicando, clamando ao Senhor, para que Ele, no dia de hoje,
permitisse que fossem eleitos candidatos que estivessem mais comprometidos com os valores do reino, comprometidos com os valores cristãos, e que ele reprimisse e que ele refreasse candidatos que estão comprometidos com a corrupção, com a maldade, com a injustiça, com o interesse próprio. Não oramos assim de manhã? E você duvida que Deus pode atender a sua oração feita nesta manhã, no dia das eleições? Não duvide. Não duvide. Deus pode fazer isso. Você pode orar, e isso são grandes coisas. E Deus pode conceder essas grandes coisas. E você já deve estar fazendo isso, continue fazendo isso. Você pode e deve orar para que Deus proteja você e a sua família. Isso é uma grande coisa nessa cidade, nesse mundo que nós vivemos aqui, de tantos perigos. E Deus não tem guardado você e a sua família até aqui? Deus não tem protegido? Resposta das suas orações. Não duvide que Deus tem ouvido as suas orações e que Ele ouve e Ele pode fazer grandes coisas. Você pode orar e deve continuar orando para que Ele converta o seu cônjuge. Você pode orar e deve continuar orando para que Ele converta o seu filho, a sua filha. Você não faz isso? Você que tem cônjuge descrente, você que tem filhos ou filha descrente, você não faz isso, e isso não é uma grande coisa. O que mais você pode fazer? Ou o que você pode fazer? Orar. Colocar diante de Deus, além de dar o seu testemunho e de evangelizar quando você tem a oportunidade, você pode orar, usar esse meio de graça. Você pode usar a oração para Deus aumentar a renda da sua família. Por que não? Pastor, a situação está apertada, estou passando por dificuldade. Estou comendo o pão hoje, mas preocupado se amanhã vai ter. Deus é o dono, como é que gosta de dizer os nossos queridos irmãos pentecostais? Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Aliás, é bíblico. Você duvida disso? Você pode orar para que Deus lhe conceda aumento da sua renda. Agora você ora e busca, né? Não adianta orar e ficar de braço cruzado, não. Tem que orar e batalhar, tem que orar e trabalhar. É assim que funciona, é assim que Deus nos manda fazer. Quem não trabalha é que não come, já diz a Bíblia, não é isso? Mas você ora, você trabalha, você busca, você pede a direção de Deus, você pede a bênção de Deus, você pede a confirmação de Deus. Quer mudar de emprego? Lá está difícil, lá está injusto, né? Porque eu olhei para uma pessoa aqui, eu lembrei disso. Ora, e Deus está ouvindo a tua oração, e Ele pode fazer, sim, grandes coisas, e tantas outras coisas eu poderia listar aqui para você, mas que você já imagina, e eu não preciso continuar com a minha lista aqui que eu fiz, que vai até o final aqui da rua, né? Mas eu quero falar para você aqui alguns critérios para Deus ouvir a tua oração e fazer grandes coisas. Anote aí, se você não tem caneta, anote aí no seu coração, na sua mente. Primeira coisa, primeiro critério importante para você ter a sua oração recebida diante de Deus, e segundo o propósito da vontade dEle, Ele fazer grandes coisas. Em primeiro lugar, a sua oração precisa ser uma oração guiada pela fé. Pastor, mas isso não é meio óbvio, não? Você já sabe a minha posição quanto ao óbvio, né? Não é porque é óbvio que a gente não tem que falar. Aí é que tem que falar. Que é tão óbvio que a gente esquece, né? A oração do crente precisa ser guiada por fé. Não pode ser aquela oração mecânica. Não pode ser aquela oração sem sentido. Aquela oração que já dizíamos antes, né? Não passa do teto da igreja ou do teto da nossa casa ou da laje da nossa casa. Precisa ser uma oração guiada por fé. E aí a gente volta para o texto que nós lemos. Olha o versículo 9. Olha o versículo 10. O que diz? Olha só. Diz que Ana, após ter comido, após participar ali da refeição com a sua família, o seu marido e os demais, diz que após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, o que fez Ana? Lembra, no finalzinho do texto, dos versículos anteriores? Ela estava angustiada. Está aí no versículo 8, né? 7, 8. O marido vendo isso, vendo a situação, o semblante descaído da esposa, vendo que o alimento estava ali, ele pegou com tanto carinho, né? Lembra disso, domingo passado? Ele pegou 2 porções, né? Foi lá na churrasqueira e trouxe, né, 2 bifes desse tamanho assim, para ela, né? Os melhores. E colocou à mesa. E ela desprezou, não quero comer. E o marido olha isso também e fica entristecido.
E aí o texto está dizendo agora aqui que Ana, então, ela levantou-se, e com amargura de alma. O texto reforça isso. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. É preciso a gente lembrar que essa refeição aqui ainda é num contexto de adoração, um contexto solene. Eles estão ali, foram oferecer o sacrifício, estão todos juntos ali, não só a família deles, mas demais judeus estão ali fazendo a sua adoração, o seu sacrifício ao Senhor, e ali tem a oportunidade deles fazerem essa refeição cerimonial, refeição ainda no contexto de adoração ao Senhor também. Mas Ana, ela não quer se alimentar. Ela faz aqui uma espécie de jejum. O coração dela está concentrado em outro propósito, em outro objetivo. Ela está amargurada de alma, mas ela não se desespera. Ela recorre à oração, e ela recorre à oração guiada, a sua oração é guiada pela fé em Deus. E por que nós podemos falar isso? Algumas coisas no versículo 10 apontam para essa direção. Quando você está amargurado, angustiado de alma, você sai dizendo para qualquer um o que está no seu coração, a causa da amargura do seu coração e da sua alma, ou você faz isso para alguém que você confia? Para alguém que você confia, imagino eu. Não é? Em sã consciência, o crente, quando está amargurado de alma, ele não sai abrindo o seu coração, como Ana fez, derramando o seu coração para qualquer pessoa. Ele vai fazer isso para quem ele confia, para quem ela confia. E isso demonstra a confiança de Ana ao Senhor. Ela vai orar, ela vai falar com Deus, ela abre o seu coração. Não é isso que você faz quando você está angustiado, quando a sua alma está perturbada, a sua mente está perturbada. O que você faz? Você não se ajoelha, não se prostra e não se derrama em lágrimas. Abre o teu coração e faz isso diante do Senhor em oração. Você não faz isso porque você confia em Deus. Você não faz isso porque você tem fé em Deus. Não é isso, na prática, que o crente faz e tem que fazer. Porque ele confia genuinamente que o Senhor está ouvindo a sua oração e ele se derrama perante o Senhor, abre o seu coração, como Ana fez diante do Senhor também. E detalhe, ela faz isso no templo. Detalhe, ela faz isso na presença do sacerdote. Ela está próxima do sacerdote. Lembra que eu falei, o sacerdote está sentado à entrada do tabernáculo, e Ana então se aproxima. E provavelmente ela não adentra ao tabernáculo, mas ela se aproxima ali e se prostra e começa a orar. Próximo, tão próximo que o sacerdote começa a querer como que ler os lábios dela, porque ela não está falando, orando em alta voz. Mas um ambiente sagrado. E lembra que eu falei? O tabernáculo para os judeus significava a presença de Deus. Era a expressão mais plena da presença de Deus, aliás, única, né? Para o judeu, única. Então ela sabe que ela está diante do Senhor. Ela sabe que ela está orando a Deus. E o texto diz que ela abre o seu coração, ou seja, ela se torna transparente diante do Senhor. Ela, mesmo com a amargura de alma, ela se derrama, ela abre o seu coração diante do Senhor. E o texto diz, no versículo 10, que ela chorou abundantemente. Veja a tranquilidade dela. Veja que ela está tão confiante, sabe que está na presença do Senhor. Ela não está ali desconfiada. Ela não está ali olhando para ver se alguém está vendo, né? E percebendo, lendo os seus lábios e tentando entender os segredos do seu coração, a amargura da sua alma. Ela permanece ali por um tempo razoável na presença do Senhor, a ponto dela esgotar a angústia da sua alma e deixar ali diante do Senhor, porque ela abre o seu coração. A palavra que é usada aqui, né? Derrama o seu coração. Quando ela é repreendida pelo sacerdote juiz, e olha que ele era juiz, os juízes erram também, são homens imperfeitos. E por que eu digo que ele errou aqui? Porque é uma mulher piedosa, coração amargurado, está
praticando um ato de santidade, de piedade. Ela está orando ao Senhor. E o juiz olha para ela e conclui. Ele olha, analisa e chega à conclusão. Pronto, concluí. Ela está embriagada. E repreende ela ainda, exorta ela, dizendo para ela que afastasse dela esse vinho. E Ana, humildemente, respeitosamente, no versículo 15, ela diz: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. A confiança. Como eu disse, para exemplificar, para ilustrar, o crente sábio, maduro, quando ele está angustiado, ele não sai, né, falando aos cotovelos para todo mundo o que está acontecendo na sua intimidade, no seu coração, na sua alma. Ele vai orar ao Senhor. No máximo, além disso, ele vai buscar aconselhamento do pastor ou de um irmão mais maduro para orientá-lo. E aí ele fala o que está acontecendo. Ana faz isso porque ela confia no Senhor. O que eu estou dizendo para vocês aqui, irmãos, é que Deus ouve a oração, mas a oração que é guiada pela fé em Deus, pela fé nele. E aí quando você vai para o cântico de Ana, lembra, depois que Ana recebe a bênção do filho, ela agora vai exaltar ao Senhor. O capítulo 2 vai mostrar isso. Ela vai exaltar e agradecer ao Senhor, mas tem algumas palavras importantes que vai demonstrar a confiança, a fé de Ana. Eu destaquei para vocês aí do capítulo 2, versículo 2. O versículo 2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Olha o que ela diz, muito forte essas palavras de Ana. No versículo 6 ela diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ele tira a vida e ele dá a vida, ele mata e ele ressuscita. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força. Vocês perceberam aqui? Ana demonstra ser uma mulher piedosa, conhecedora do Deus das Escrituras, e ela sabe e confia que esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, que Ele dá a vida, porque Ele fez gerar fruto no ventre estéril. Percebe por que ela está dizendo isso? E ela reconhece que isso foi o poder de Deus, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, porque ela orou confiantemente e o Senhor atendeu a sua oração. Irmãos, nós precisamos orar ao Senhor, mas a nossa oração precisa ser guiada pela fé, uma fé firme, uma fé viva, uma fé fervorosa. E esta fé só é aquela, e só há uma, aquela que é dom de Deus. E você já tem essa fé, que é dom de Deus. Diz a palavra que a fé é dom de Deus. Não é fruto das nossas obras, do homem, para que não se glorie, mas é dom de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer para mim e para você que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você for prostrar-se diante do Senhor, você lembra disso. E se você sente que a sua fé é pequena, se você sente que a sua fé é falha, o que você deve fazer? A oração de novo. Em oração você clama ao Senhor e diz: aumenta a minha fé, dá-me mais fé. Quem sabe você está aqui nessa noite e você diz para você, e você chega a essa conclusão: pastor, você está falando de mim. Eu sou uma pessoa que tem uma fé muito pequena, né? A minha fé é pouca fé, é quase um bullying, né? Lembra dessa piadinha sem graça, né? A minha fé é pequena, é superficial. O que eu faço para ter uma fé fervorosa assim como Ana, que confia no Senhor e que faz a sua oração guiada pela fé? Peça a Deus: Senhor, o Senhor já me deu a fé, o dom da fé, mas a minha fé está fraca. Aumenta a minha fé, porque eu já entendi, Senhor, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu já entendi, Senhor, que a oração que o Senhor quer receber, a oração que o Senhor atende, a oração por meio da qual o Senhor faz grandes coisas, em primeiro lugar, é uma oração que é guiada pela fé. Pastor, mas qual é a segunda característica dessa oração? Em segundo lugar, meus irmãos, aquele que ora ao Senhor e Deus faz grandes coisas por meio dessa oração, ele precisa, em segundo lugar,
dá prioridade para Deus e para o seu reino. Aquele que ora precisa dar prioridade para Deus e para o seu reino. Veja que isso muda tudo. Eu oro a Deus não porque eu sou egoísta. Eu peço as coisas para Deus não porque eu sou egoísta e quero me satisfazer e satisfazer o meu egoísmo diante do Senhor. Percebe que a visão, a cosmovisão, tem gente que gosta de falar muito de cosmovisão, né? É um termo bonito. A cosmovisão sua e minha, a cosmovisão do crente, ela precisa ir além dessa visão medíocre, egoísta, pecadora. Nós precisamos entender que, assim como em todo o nosso viver, as nossas orações devem dar prioridade para Deus e para o seu próprio reino, e não para mim. E não para o meu querer, e não para a minha necessidade, mas para Deus em primeiro lugar. Não é assim que você vive e deve viver? Como é que o crente deve viver? Para a glória de Deus. Então não é só a nossa oração, afinal de contas, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Mas isso deve se refletir também em nossas orações, em nossas súplicas, em nossos pedidos colocados diante do Senhor. E Ana fez um pedido, mas observe a visão de Ana, observe a prioridade de Ana. Ela diz no versículo 11, o texto diz, Samuel diz, né? E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos. Ana dizendo isso, né? Mas aqui é um detalhe interessante, porque é Samuel que está dizendo isso daqui. É o filho, quem escreveu o livro aqui. E é interessante, como é que Samuel ficou sabendo disso? Ele deve ter ouvido a mãe repetir essa história umas 300 vezes. Ela deve ter contado para ele várias vezes essa experiência que ela teve em oração e que ele é fruto dessa oração. Olha que privilégio. E agora ele traz essa história para nós e para nos abençoar também. Ele diz então que Ana, ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, o que ela vai fazer? Ela diz, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela consagra o seu filho, ela promete consagrar o seu filho ao Senhor e ao reino do Senhor. Percebe que isso faz parte do plano de Deus. Deus vai usar Samuel, como eu já expliquei para vocês aqui, para substituir Eli, o juiz corrupto, o sacerdote corrupto e seus filhos também. Agora Samuel, o servo piedoso do Senhor, vai assumir o lugar, né? Através do voto dessa mãe, ao consagrar, ela está priorizando Deus e o reino de Deus. E ela faz isso através de uma lei que era chamada, e é chamada, da lei do Nazireu. Aquele que era consagrado ao Senhor, através da lei do Nazireu, se tornava um Nazireu. E o que significava isso? Algumas coisas ele não podia fazer, que os outros homens poderiam fazer. Ele não podia cortar o cabelo. Por isso que ela diz que navalha nenhuma passaria sobre a sua cabeça todos os dias da sua vida. Ele não poderia beber vinho, nem bebida forte, e nem consumir nenhum produto, nenhum alimento derivado da uva, da semente, da casca da uva, enfim, uma série de coisas envolvendo esse fruto. Ele não poderia tocar em cadáver. E se fizesse isso, precisava se consagrar ao Senhor, se purificar ao Senhor. Então, ela faz esta promessa de que vai consagrar ao Senhor o seu filho para o serviço de Deus, o serviço do reino de Deus. Não foi só ela que fez isso. Talvez até seguindo esse exemplo, outras mães pelo mundo afora fizeram isso, e me ocorre aqui agora uma mãe especial. E a propósito, esse mês, especialmente hoje, comemora-se o dia da Reforma Protestante, não é isso? E eu me lembro aqui, me ocorre uma mãe de um pastor que para os brasileiros, para nós, tem uma participação muito especial, que também é fruto da Reforma Protestante, Simonton, o missionário Simonton. Simonton veio dos Estados Unidos para o Brasil como missionário. E se hoje você tem o privilégio de congregar numa igreja presbiteriana, se hoje você tem o privilégio de ter uma doutrina saudável, de uma igreja saudável, agradeça a Deus pela vida da mãe de Simonton e do próprio Simonton. Porque o Simonton, quando ainda era bebê, a mãe o consagrou ao ministério
no ato do seu batismo. Consagrou o serviço do reino, consagrou para o Senhor também. E quantas outras mães não fizeram isso? E outras tantas vão fazer também. Isso é o crente ter uma visão do reino de Deus. Isso é o crente não estar apenas preocupado com a sua necessidade ou com o seu prazer, na satisfação de um prazer, talvez até um prazer que não agrada a Deus, um prazer que não é piedoso, um prazer que é até pecaminoso. Mas são crentes, homens e mulheres, que têm uma visão da importância de Deus para a sua vida, do plano de Deus nessa terra, nesse mundo, por meio do seu reino. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto aqui. Aliás, tudo na nossa vida, como eu já disse, deve ser para a glória do Senhor. Então, quando nós fazemos as nossas orações a Deus, nós devemos considerar a prioridade para o Senhor. Aliás, não é isso que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que desse ensinamento, meus irmãos e irmãs? Porque um filho não satisfaz plenamente a necessidade da mãe, estéril. Me lembrei da fala do marido de Ana, Eucana, que foi uma fala infeliz. Às vezes nós homens chutamos e bate na trave, né? Falamos o que não deveríamos na hora imprópria e somos às vezes não tão sábios assim no momento em que a esposa está angustiada. E Eucana disse o que para Ana? Minha querida esposa, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ora, uma coisa é marido, outra coisa é filhos. A necessidade dela era de filho, não era do marido perfeito, não é? Nesse sentido, Deus satisfaz a tua necessidade. É por isso que na tua oração você deve colocar Deus como prioridade. Você não está impedido, irmãos, e eu digo isso não porque nós estamos proibidos de pedir coisas a Deus para nós. Nós até podemos fazer isso, nós devemos orar, quem sabe por muitas coisas, até dei exemplo aqui, e um deles foi para que Deus aumente a renda da tua família. Ok, se é um pedido honesto, justo, não é? Mas você não pode perder de vista que Deus é a sua prioridade, o reino de Deus é a sua prioridade, porque nada além de Deus vai trazer satisfação plena ao teu coração, à tua alma. O filho vem e você se alegra, mas é uma alegria temporária. Logo ele cresce, ele se casa e vai embora, e você passa a síndrome, como diz alguns especialistas aí, do ninho vazio. E o que você vai fazer agora? Vai orar de novo e pedir para Deus dar um outro filho? Você já está no período não mais da fertilidade. Deus só fez milagre assim uma vez lá com Sara, não foi? E o marido dela. É por isso que nas nossas orações nós devemos considerar. Peça o que você quer, o que você precisa, mas leve sempre isso em consideração como um parâmetro para a tua oração, para os teus pedidos diante do Senhor. Você deve dar prioridade para Deus e para o seu reino, porque só Deus satisfaz o teu coração. Ana sabia disso. E ela disse então: Senhor, é o meu primeiro filho. Olha, o primeiro filho. Como pode ela fazer isso? Porque ela tinha certeza de que a sua prioridade na sua vida era Deus e era o seu reino. E Deus honra quando você tem essa visão. E Deus honra quando você é fiel a Deus. Quantos outros filhos mais Deus deu para esta mulher? Não foi apenas este, não é? Mas Deus abençoou a vida de Ana e alegrou o seu coração. E ela vai cantar no capítulo 2, o cântico de Ana, conhecido, o famoso cântico de Ana, agradecendo a Deus, reconhecendo que só Ele, veja o foco, só Deus, só Tu pode dar a vida, só Tu pode tirar a vida. Então, meus irmãos,
quando você tem uma visão assim, da prioridade para Deus e para o seu reino, isso nos leva a repensar inclusive os nossos pedidos e os desejos do nosso coração, porque às vezes somos tentados a colocar a prioridade em tantas coisas na horizontalidade e esquecemos da verticalidade de Deus e fazemos dessas coisas os nossos próprios deuses. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos corrija. Mas pastor, tem mais coisas? Tem mais critérios para que eu possa fazer a minha oração? Em último lugar, irmãos, eu comecei dizendo, e o tema é esse, que Deus pode usar a tua oração para fazer grandes coisas. E aí talvez isso chame a tua atenção e você vai pensar realmente em coisas grandiosas, como a oração de Ana, que mudou a vida de uma nação. Mas eu quero dizer para você que a oração, Deus pode começar uma grande mudança, fazendo essa mudança inicialmente dentro de você, no teu coração e na tua alma. E talvez essa seja a coisa maior e mais importante naquele momento que você precisa que seja feito. E foi o que aconteceu com Ana. Lembra? Ana saiu, ela não quis se alimentar, ela jejuou e ela foi lá orar ao Senhor, entregar a Deus a sua oração, o seu pedido, o seu clamor. A sua alma estava angustiada. Ela não estava em paz. Ela não vivia em paz. Quem sabe, poderíamos dizer que quando se aproximavam os dias para se dirigir a Jerusalém, para esse ritual religioso, o coração de Ana já ficava apertado, ela já começava a se angustiar, porque não era saudável isso para ela. Na relação familiar, era uma tortura, era uma angústia, era um sofrimento intenso. E ela chega a esse ponto aqui, o coração dela está angustiado, o semblante está descaído, ela não se alimenta e o seu marido sofre junto com ela também. Qual é a grande mudança que ela precisa? Que Deus trate o seu coração. Que Deus carregue embora essa angústia, esse peso, esse sofrimento. E veja que Ana vai orar e ela não tem a resposta, ela não tem a garantia de Deus, de que Deus vai dar para ela um filho. Ela simplesmente ora, confia e espera na direção do Senhor. Mas observe, a mudança acontece de imediato. Deus opera a paz, a leveza, a serenidade no coração de Ana, que o texto diz que quando ela sai daquele momento de oração, ela já não está mais como antes. Versículo 17, depois que ela é exortada pelo sacerdote, ela explica o que ela está fazendo ali, o sacerdote compreende, e Eli diz para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição. Olha como termina o versículo 18, dizendo assim: ache a tua serva, ela diz para Eli, o juiz sacerdote, ache a tua serva mercê diante de ti. E aí, Samuel arremata. E o que ele vai dizer? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Agora ela tem fome, ela tem disposição, ela quer comer. De fato, né, queridos, quando você está bem abatido, depressivo, angustiado, há um ditado dos mais velhos que você deve comer enquanto tem saúde, não é? Porque a primeira coisa que a enfermidade tira é o quê? É o apetite, não é? A vontade de comer. Ela estava assim, mas agora depois que ela orou, Deus operou essa grande mudança no seu coração. Está vendo? Talvez você esteja pensando em coisas grandiosas, mesmo atingindo grandes pessoas, a nossa cidade, o nosso estado, talvez o nosso país, o nosso mundo. Mas talvez a grande coisa que você precisa que seja feita agora, pelo poder de Deus, seja uma transformação no teu coração, na tua alma. E como isso é caro para você, e como isso é valioso para você, e como isso é importante para você. E isso é possível, sabe por quê? Porque a oração é um meio de graça eficaz. Deus age, Deus opera por meio desse meio de graça. É por isso que é definido como um meio de graça. Deus opera a graça por meio da oração. E você pode desfrutar desse alívio, não apenas momentâneo, mas para sempre diante do Senhor,
de refrigério, de alívio, porque Deus pode fazer isso por meio da oração. Aprendamos com Ana, mas aprendamos também com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orou assim muitas vezes. O apóstolo Paulo tinha algo que lhe angustiava, um espinho na carne. E ele clama ao Senhor. E para ele bastou só uma resposta do Senhor. Isso já foi suficiente para trazer satisfação, e ele seguir a vida, e com a cabeça erguida, e trabalhar, e servir o reino, e atender pessoas, e seguir com saúde mental, espiritual e física. Porque quando você está doente na alma, não é só a alma que fica doente. O seu ânimo perde as forças. Isso afeta o teu corpo também. Você não quer sair, você não quer ver pessoas, você não quer sentar na frente do computador, você não quer estudar, você não quer escrever. Percebe? O caos é pleno, é total. Por isso, você deve refletir nessa palavra. Deus faz grandes coisas através da oração. E talvez a coisa maior e mais urgente que você precisa seja: Senhor, trata a minha alma angustiada. Trata a minha alma que está doente. Trata o meu coração. Jesus, vocês conhecem a história, ele sabia que ele iria ser preso, iria ser levado para ser julgado injustamente e para ser condenado injustamente. Seria terrível esse sofrimento, e a sua alma angustiava fortemente. Ele mesmo diz isso lá em Gênesis 26. Diz o texto que ele começou lá no Getsemane a entristecer e a angustiar-se, e ele declara, olha a declaração de Jesus. Então, você não fique achando que é proibido você se sentir angustiado. Não, é parte da nossa humanidade. Mas você sabe o que fazer. Se você não sabia antes, ou se sabia um pouquinho, agora você está sabendo mais nessa pregação de hoje. Vai orar. Jesus, sabendo disso, ele declara: a minha alma está profundamente triste até a morte. Essa é uma tristeza num grau muito elevado, ou muito profundo. Podemos colocar assim. Eu estou tão triste, que eu estou à beira de desejar a morte. E o que ele foi fazer lá no Getsemane? Ele diz, chama os discípulos, adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto em terra e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Observe outro detalhe aqui, que não foi só Maria, que, voltando ao ponto anterior, que teve a visão de prioridade de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, o próprio Jesus também, porque ele não diz: Senhor, tira a cruz de mim, não me deixa passar pela cruz, eu quero que seja assim, Senhor, como um filhinho mimado. Mas como um filho obediente, fiel e que tinha visão do reino, ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus precisava de renovo na alma, no coração, e por isso ele sabia, e ele foi orar, porque ele sabia que por meio da oração o Pai, e também para nos ensinar, o Pai traria alívio à sua angústia, à sua alma, que sabia o que lhe aguardava. A oração, Deus pode fazer grandes coisas. E talvez essa seja uma grande coisa urgente, mais importante, dentre outras, tratar a nossa alma e o nosso coração. Irmãos, eu estou dizendo para você, e eu vou concluir esse sermão, que Deus pode usar a tua oração para fazer, sim, grandes coisas. E nós vimos aqui alguns exemplos para a sua reflexão. Mas, além disso, o que é importante, eu disse para os irmãos aqui que para Deus atender a nossa oração, ela precisa ser guiada pela fé, a fé bíblica, a fé genuína. Precisa ser a oração de alguém que já entendeu e dá prioridade para Deus e para o seu reino, não para a sua existência ou para o seu problema, para a sua realidade nesta vida aqui, mas entendendo que só Deus pode satisfazê-lo. Por isso ele crê e ele entende que ao buscar, ao dar prioridade para Deus, a sua necessidade também será satisfeita. E eu disse em último lugar que Deus pode fazer grandes coisas tratando a angústia, o sofrimento, a inquietação e talvez, por que não podemos dizer,
até o pecado no teu coração e na tua alma. E entenda, ninguém, além de Deus, pode fazer isso. Ninguém. Só Deus pode fazer isso. E o meio que Ele estabeleceu para você buscar essa grande coisa é a oração. Então, o que Ele requer de você não é nada caro, não é nada exaustivo, não é nada impossível. É simples. Prostre o seu joelho e faça como Ana. Derrame-se diante do Senhor, com fé, com prioridade para Ele e buscando nele o alívio, a alegria e a paz. Que Deus abençoe seu coração, que essa palavra possa calar no teu coração e produzir os frutos para a glória de Deus. Amém.